presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta quarta-feira para a Câmara dos Deputados o projeto de lei que prevê mudanças na Previdência dos militares. E esse é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. Com as mudanças no sistema de proteção social dos militares e das Forças Armadas, o governo prevê uma economia de quase 100 bilhões de reais em 10 anos. Mas a proposta de reforma da Previdência Geral, do regime geral dos trabalhadores, também ainda gera dúvidas na população e também no Congresso, em quem vai votar. Sobre o tema, nós vamos conversar agora com o coordenador da subseção de Direito Previdenciário da OAB de Caxias do Sul, o advogado Anderson de Tomasi Ribeiro. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa noite. Bom, vamos lá. Primeiro, ontem o governo anunciou, uma proposta de reforma para os militares. O que o senhor destaca? Qual a principal mudança? A gente tem aí famílias que são ligadas ao núcleo militar e devem estar imaginando, filhas, enfim. A primeira polêmica foi o fato do governo não ter lançado essa proposta junto com a proposta do regime geral e do regime próprio. Ele resolveu, então, deixar para um segundo momento o encaminhamento desse projeto. Não se sabe, o motivo pelo qual ele se utilizou desse artifício. O primeiro ponto que nos deixou até... foi estranho o fato de que todo esse projeto foi feito pelo próprio Ministério da Defesa. Tá? É como se deixasse para os previdenciaristas elaborarem o projeto do regime geral. Me dá que eu tenho a minha sugestão. Exatamente. Eu tenho a minha sugestão. Exatamente. Enquanto que do regime geral, do regime próprio, foi elaborado pelo Ministério da Economia, porque não existe mais Ministério da Previdência. Hoje a Previdência é uma secretaria. E o do regime dos militares foi feito pelo Ministério da Defesa. Então, os militares se reuniram, as Forças Armadas se reuniram e elaboraram um projeto que está muito, muito longe daquilo que nós imaginávamos. Algumas mudanças, e aí eu faço uma comparação do regime dos militares com o regime geral, que quando eu falar regime geral, o pessoal de casa poder compreender, é o nosso regime, é o regime do INSS. Tá. Então, o regime dos militares comparado com o geral. Por exemplo, houve um aumento de 30 para 35 anos de contribuição, o que está, entendo até adequado esse aumento, mais tempo talvez, tendo em vista o trabalho que por vezes ele acaba sendo braçal, nem todos, mas o pessoal acaba sendo mais braçal, acaba tendo que ser um período, não pode ser muito longo. Mas aí nós temos algumas situações. Por exemplo, foi criada no regime geral uma progressividade de alíquotas. Então, hoje nós começamos com um desconto de 8%, 9% ou 11% de INSS dos trabalhadores. Dependendo de quando se ganha, o desconto é 11% e assim ele vai aumentando até 11%. O governo altera no regime geral, começa com 7,5% e pode chegar a 22,5%, dependendo de quanto o segurado recebe. Se ele recebe 30 mil reais, vai ser descontado 22,5% de INSS. Tá? Do regime dos militares, não. Começa com 7,5% e agora passa para 10,5%. Então, o militar que recebe 2 mil reais vai ter um desconto de 10,5%. E o que recebe 30 mil reais vão ter os mesmos 10,5%. Bom, resumindo, a gente já pode ver num primeiro momento, até pela formulação do projeto e esse primeiro dado que se passa, esse primeiro número, de que aquilo que se combate, privilégios e tal, nesse está caso... mantido. Os militares estão mantidos, os privilégios... Tem privilégios frente ao cidadão civil. Tem. E aí eu tenho que fazer a comparação com o regime geral, porque... O regime geral é a grande maioria das pessoas, somos nós que estamos aí, pagamos nossas contribuições mensalmente, e os militares, em relação à alíquota progressiva, que eu vi como um bom avanço, a alíquota progressiva, quem ganha mais paga mais, só que dos militares não, está restrito a 10,5%, eles pagam mais 13,5% da saúde. Então, eles têm no máximo uma contribuição de 14%. Só para o pessoal ter uma noção, aqui no Estado a contribuição já é de 14%. O servidor já paga 14% mais o saúde. Existe uma questão sobre, por exemplo, a polícia militar, no caso. A nossa brigada militar hoje já tem um desconto de 14%. O militar chega a 14% com saúde. Porque é só 10,5%. Bom, essa é a primeira comparação que eu faço. Regra de transição, por exemplo. A regra de transição hoje
para quem faltam 2 anos para chegar nos 35 anos o homem ou 30 anos a mulher, paga um pedágio de 50% do tempo que falta. Então, se faltam 2 anos para eu me aposentar, eu tenho que contribuir mais um, além dos 2. É 50% do pedágio. Sim. O militar, o pedágio é 17%. No regime geral, é 2 anos só o período que eu posso pagar o pedágio. Militar são 5 anos. Então, aqui nós temos mais duas diferenciações muito grandes. Uma alíquota, um percentual de pedágio menos da metade do regime geral e o dobro do tempo, mais que o dobro do tempo de período para poder fazer essa passagem. A gente não vai conseguir comparar todas as questões, são outras ainda, mas um ponto é específico, se fala tanto em economia. Essas mudanças, o governo prevê uma economia de quase 100 bilhões em 10 anos. De fato, essa economia faz diferença? Essa mudança vai gerar de fato uma economia? Não são 100 bilhões. O que o governo fez? Ele diz que a economia é de 97 bilhões, mas é concedido alguns privilégios históricos. Por exemplo, eles vão ter direito a 8 soldos quando passam para a reserva. Eles vão ter direito a auxílios quando eles são encaminhados para outras cidades. E isso chega a 86 bilhões. Então, na realidade, desses 100 bilhões, o saldo líquido são 10 bilhões só de economia do regime dos militares, porque é concedido 86 de benefícios. Outra questão é quanto aos dependentes desses militares. Isso foi bastante batido, né, sobre essa espécie de diferenciação. Isso vai permanecer? Como é que é essa proposta? O que aconteceu com os dependentes? Em 2001, houve uma alteração na legislação dos militares. Então, aqueles militares que já tinham ingressado até 2001, se eles quisessem que os seus dependentes, e aí que são as filhas solteiras, tivessem direito, ele teria que pagar 1,5% a mais de contribuição. Para aqueles que ingressaram nas Forças Armadas a partir de 2000, esse privilégio não existe mais. Mas, se nós fizermos uma comparação bem rápida com o regime geral hoje, a pensão ela parte de 50% mais 10% por dependente. Então, uma viúva vai ganhar 60% do que o marido recebia em vida. O militar é 100%. Então, a alíquota de 50% mais 10% para o dependente vale para o regime geral, para o regime próprio, que são os servidores, mas não vale para os militares. Os militares permaneceu 100%. Bom, outra questão é sobre a votação. E aí a gente vai ter que fazer esse exercício de futurologia. Claro. Aqui, né? Por exemplo, se diz, pelo menos um levantamento do Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, de que essa proposta teria mais ou menos, né, 108 deputados que votariam, mas haveria uma pressão muito grande desses 108 para votar com alterações. Certo. Apenas 61 votariam sem alterações nenhuma dessa primeira proposta. Qual o senhor acredita que vai ser o ponto mais discutido, mais pressionado? Em 2017, eu tive a possibilidade trabalhei bastante na reforma, na PEC 287 do Temer, e eu fui a Brasília inúmeras vezes, conversei com quase todos os deputados, levei emendas, inclusive uma das emendas que eu fiz juntamente com 2 colegas foi para o texto original da PEC, e a gente já naquela época já sentia as dificuldades de se passar, né? O governo veio com uma aprovação altíssima e no início do nosso programa hoje nós vimos que a pesquisa do governo diminuiu e isso, obviamente, vai refletir no Congresso. O governo precisa de 308 votos para passar, né? Então, se nós passarmos o pressuposto aí que ele tem, supostamente, um 180, ele precisa mais do que quase o dobro aí, mais 100 e poucos votos, 130 votos para passar. E 130 votos é muito voto. Ele já sinaliza a liberação aí de emendas para que consiga trazer, mas ele vai ter que recuar, a idade mínima vai ter que diminuir, tem a questão dessa própria questão da pensão por morte, a questão da capitalização, que o ministro da Economia não quer abrir mão da capitalização, abrindo o regime de repartição, que é nosso, quer dizer, nós contribuímos para quem está aposentado e as futuras gerações vão contribuir para nós. A capitalização não, cada um faz a sua própria economia. Então, eu acredito que o governo vai ter que recuar e muito, principalmente na questão da idade mínima. Bom, e na questão, por exemplo, o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, criticou nesta semana a questão do benefício de prestação continuada. Primeiro vamos explicar para quem não sabe, segundo ele, abre aspas, uma confusão desnecessária, palavras do Rodrigo Maia.
eu acho que o governo está cometendo os mesmos erros que o Temer cometeu. E o Bolsonaro, por ter sido um parlamentar, e contrário à reforma, diga-se de passagem, tem discurso dele dizendo que 65 anos era uma idade muito alta, e justamente aos 65 que ele quer colocar agora, né? A questão do losto mexe com pessoas pobres. E aí há uma comoção social. Por quê? Para encaminhar o LOAS, a pessoa não tem que estar contribuindo. E ela tem que se enquadrar de duas formas. Ou 65 anos de idade, ou uma pessoa doente, mas ambas vivem em condição de miserabilidade. Então não é para mim, nem para ti. É para as pessoas que passam necessidades mesmo. E elas ganham hoje um salário mínimo. Tá? Ele passa agora, ele muda a regra e diz que a partir de 60 anos de idade, tu pode receber R$400. É 400, não é meio salário mínimo, nem 2/3 salário mínimo, é R$400, o que já nos deixa perplexo, porque não se tem valores dispostos na Constituição Federal. Ele está colocando um valor que para mudar vai ter que ter outra reforma. Não faz sentido essa colocação. Então, parte de 60, mas que só vai se tornar integral aos 70 anos de idade. Aí tu pega a expectativa de vida do brasileiro, tem regiões do país que é 70. Olha, com R$400, você aí de casa deve raciocinar comigo, a pessoa não vai chegar aos 70. Não vai? Não vai chegar aos 70. Principalmente porque geralmente, grande parte são pessoas doentes, né? Porque tu pode caminhar tanto pela doença quanto pela idade. Sim. Eu acho que o governo trabalhou errado essa questão de R$400, que é um valor baixíssimo, né? Isso reflete quase nada, isso é 2% de todo o contexto de todos os benefícios previdenciários. Então, tu mexer com uma classe economicamente assim miserável é algo é desumano, né? Essa proposta. Então, justamente por isso, o Rodrigo Maia, sabedor, porque ele sofreu essa mesma situação, que o governo tentou fazer isso, depois o Temer recua, ele queria 70, ele recua e ele manteve os 65, e eu acredito que o governo também nesse ponto deve modificar. Bom, a expectativa do governo é que essa votação ocorra ainda no primeiro semestre e a gente vai ficar acompanhando se vai ter pressão, se vai ter alteração. A crença é essa, a gente acredita que sim. E a gente provavelmente vai voltar a conversar com o Dr. Anderson de Tomás Ribeiro. Seja sempre bem-vindo, representando a OAB de Caxias do Sul. Muito obrigado. E que a gente possa continuar com esse debate para o bem de todos. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Muito obrigado.